Olá, gente, boa noite, boa noite. Vamos lá. Tudo bom? Boa noite, quem tá chegando. Tô esperando a Ana Carolina entrar e a Juliana Antigo. Boa noite, gente. Boa noite, Carol. Estamos começando agora, né? Essa live. Oi, Olá, Carol. Fê. Tudo bom? Tudo bem por aí? Tudo jóia. Gente, a gente vai estar fazendo essa live para buscar contribuir um pouquinho com o que está sendo vivido, né? A gente está num momento muito delicado, que está mexendo com muita gente, que está mexendo com todo mundo, né? E o que que acontece? Nesse momento de coronavírus, a gente precisa de isolamento, e em precisando de isolamento, surge o atendimento online como uma possibilidade de auxiliar nesse processo. Auxiliar no processo do psicólogo no sentido dele ajudar nesse movimento de contenção em relação ao coronavírus. Nós aqui no Instituto, no IGT, há algum tempo estamos estudando o atendimento online, inclusive a gente já tem até cursos sobre isso, né? Tem uma formação em atendimento online dentro de uma perspectiva gestáltica. Temos também um curso de introdução e um curso de 2 meses, que são Psicologia Online Primeiros Passos, que justamente tem como objetivo ajudar quem está chegando nessa prática a se apropriar do que precisa se apropriar para conseguir dar os primeiros passos mesmo no que se refere ao atendimento online. É um curso que Então, dentro... não é específico só para gestalt terapeutas, né? Isso que é legal dizer, assim, é para psicólogos como um Sim. todo, que é bem falando os primeiros passos, como começar a fazer esses atendimentos Uhum. online. Desculpa te interromper, Marcelo. Sim, com certeza. Então, o nosso objetivo nessa live e o nosso objetivo na palestra que a gente vai estar realizando na sexta-feira que vem à noite, nessa sexta, né? Na sexta-feira dessa semana à noite, é contribuir um pouquinho com os psicólogos no sentido de ajudar que eles se apropriem dessas ferramentas, dessas possibilidades que a gente tem, que ajudam muito num momento como esse que a gente está vivendo. Ajudam que o psicólogo possa se manter trabalhando sem estar deixando a pessoa que ele atende em risco, nem se colocando em risco dentro do contexto que a gente está vivendo. Então, o nosso objetivo aqui hoje e o nosso objetivo na sexta-feira vai ser esse: compartilhar um pouquinho com vocês do que a gente vem aprendendo ao longo desse tempo para ajudar nessa busca da utilização da virtualidade para que o psicólogo e os seus clientes possam se manter em segurança nesse momento específico. Então, a gente vai estar conversando um pouquinho sobre isso. Quer falar, Carol? Não, só falar que a ideia de fazer essa live também surgiu muito porque muitas pessoas começaram a procurar a gente, né, Marcelo? Assim, buscando Sim. orientações, pessoas que nunca se interessaram pelo atendimento online, só que sabem que a gente está envolvido nisso há bastante tempo. Então, muita gente começou a procurar a gente buscando orientações. Então, a gente falou: caramba, não estava dando conta de dar essas orientações e Uhum. achamos que seria uma boa ideia dividir um pouquinho do nosso conhecimento. A gente não vai ter muito tempo hoje, mas dividir um pouquinho do nosso conhecimento para ajudar essas pessoas que estão se vendo agora de surpresa fazendo esse tipo de atendimento, né? Várias Sim. pessoas que sempre falaram para mim, ai, não, atendimento online de jeito nenhum, agora estão se vendo meio que, entre aspas, obrigados a realizar essa prática. Uhum. Sim. E é aquilo, né? Assim, são ferramentas que estão aí disponíveis para a gente, e aí num contexto como esse, essas ferramentas passam a ter um outro sentido, né? Assim, o que era uma possibilidade a mais, nesse instante, está se desenhando como a possibilidade para que o psicólogo se mantenha com responsabilidade, exercendo a sua prática dentro do contexto que a gente está vivendo. Eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa estar comentando é que o Conselho Federal e o Conselho Regional se pronunciaram hoje, nesse momento, se não me engano, isso saiu hoje, Carol, Ontem, foi ontem. ontem. Ontem foi o Ontem isso foi primeiro. colocado.
O primeiro contato. Ontem o Conselho Federal se pronunciou, e pelo que eu vi hoje mais cedo, o Conselho Regional também fez uma pronunciação, fez uma colocação, né, publicou no site do Conselho aqui do Rio de Janeiro algo que ia de acordo com o que o Conselho Federal propunha, mas foi um pouco além. E aí é importante comentar isso. Assim, na publicação do Conselho Federal, o Conselho fala sobre a possibilidade do atendimento online como uma forma, o Conselho Federal, né, como uma forma de cuidar dessa busca de manutenção do isolamento, fala sobre a necessidade do cadastro no EPSI, que é um dos pontos que a gente precisa estar comentando hoje, né, para quem não conhece, para quem não olhou ainda para isso. O psicólogo, atualmente, a partir da resolução que entrou em vigor em novembro de 2018, ele passa a poder fazer o atendimento online desde que ele tenha um cadastro junto ao Conselho Federal numa plataforma chamada EPSI. Tá? Nesse comunicado de ontem, Marcelo, só para falar uma coisinha. Nesse comunicado de ontem, então, ele falava que dava algumas diretrizes sobre quem queria continuar atendendo presencialmente, falava para estar em um local ventilado, passar álcool gel, lavar as mãos, enfim, uma série de diretrizes mesmo para o psicólogo seguir. E quando ele falava sobre atendimento online, ele falava que o psicólogo poderia fazer atendimento online, mas que ele deveria estar atento à resolução 11 de 2018 e falava da importância do cadastro no EPSI. Isso fez a gente pensar bastante, né? Ontem eu fiquei assim, caramba, como é que vai ser isso? Porque, ok, vai fazer atendimento online, mas a grande maioria dos psicólogos não tem esse cadastro no EPSI. Então, ontem a gente começou a discutir sobre isso, né? E aí, como é que a gente vai fazer? Porque tem vários psicólogos já começaram a entrar em contato com a gente, ok, não tem muito o que dizer agora. Então, hoje de manhã, quando a gente entrou no site do CRP aqui do Rio, aí já tinha o mesmo comunicado, assim, era um comunicado muito parecido, só que tinha um parágrafo a mais falando sobre que estava liberando, que as pessoas teriam sim que fazer o cadastro no EPSI, só que não teriam a necessidade de esperar uma resposta sair para começar esse atendimento online. E agora há pouco eu recebi um comunicado do CFP já falando sobre isso, sobre que de fato em março e abril não haveria necessidade do cadastro aprovado, sendo que a pessoa tem que dar entrada nesse cadastro. Essa foi uma medida muito adequada no meu ponto de vista, porque se o psicólogo ficasse preso a esperar ter o cadastro aprovado, a gente ia ter problema, porque essa aprovação do cadastro ela leva um tempo. E certamente, nesse momento, a gente deve estar tendo uma grande quantidade de psicólogos fazendo seu cadastro. Então, isso vai sobrecarregar os conselhos regionais durante um tempinho. Então, até o conselho conseguir aprovar os cadastros, esse período de isolamento talvez já tivesse até se extinguido. Então, eu gostei muito, achei muito adequado a postura que o conselho adotou nesse segundo momento, quando eles colocaram que o psicólogo não precisaria esperar a aprovação do seu cadastro para realizar o atendimento. Ele deveria se cadastrar e, a partir do fato de ele ter feito o cadastro, ele já poderia, nesse momento, provisoriamente fazer o atendimento. Essa medida foi muito boa. Na verdade, a gente passou o dia meio que esperando, porque apareceu essa publicação no Conselho que não dava essa abertura, no Conselho Federal, e aí no Conselho Regional do Rio de Janeiro apareceu com essa abertura. E a gente ficou meio esperando que isso passasse a constar no Conselho Federal. Provavelmente agora, dentro do que a Carol colocou, se vocês entrarem no site do Federal, já deve ter esse outro parágrafo que surgiu primeiro aqui no do Rio de Janeiro, não sei dos outros. Eu não pesquisei o de São Paulo e os outros tantos conselhos regionais que a gente tem nesse país tão grande, que é o Brasil. Mas, assim, no Rio apareceu esse parágrafo, para mim, fundamental, e depois apareceu no Conselho Federal. E isso, assim, certamente tem a ver com a sobrecarga que o Conselho está vivendo nesse momento, né? Mais cedo, eu tentei ligar para o Conselho
até para convidar, e ao longo da semana a gente vai estar fazendo isso, vai estar convidando alguém do conselho, em especial, espero alguém da COF, para estar participando desse evento que a gente vai fazer na sexta-feira, dessa palestra. Tá? Online. Online. Ah, essa é importante. Assim. Essa palestra não vai ser aberta presencialmente. Nessa palestra a gente vai estar esperando vocês e qualquer pessoa que queira participar online. Tá? Como seria um contrassenso nesse momento aglomerar as pessoas no Instituto para falar de como evitar a contaminação. Então, a palestra vai ser totalmente online. Só vão estar aqui as pessoas que vão estar participando, que vão estar falando, e talvez a gente tenha até presença de pessoas que venham a estar se colocando virtualmente, mesmo quem está falando na palestra. Tá? E nessa palestra a gente vai poder falar. Marcelo, tem uma pessoa aqui perguntando se o parágrafo foi do CFP. Terry Mar, só para dizer assim que o primeiro comunicado foi do CFP. Eu não sei, realmente eu não sei se ao mesmo tempo em que esse comunicado do CFP foi feito, também foi feito no CRP, mas quando colocou esse parágrafo diferente, contando que, em princípio, durante esse período, poderia fazer sem a resolução do contrato do cadastro no EPSI, o primeiro a falar sobre isso foi o CRP do Rio de Janeiro. Depois o CFP também se pronunciou nesse sentido. Beleza? Provavelmente ao longo do dia de hoje deve ter tido um diálogo muito intenso entre as comissões de ética, as comissões de fiscalização, de orientação e fiscalização. Quer dizer, o sistema conselhos certamente foi muito estressado no dia de hoje, tanto por psicólogos que estavam buscando se orientar, como também porque tiveram que ser tomadas decisões aí, né? E isso não é simples, são decisões que mexem com muita coisa. Faz então, até certamente... sentido, né, Marcelo? Assim, quando você falou aqui, achou muito legal eles terem aberto isso, achei muito legal também, deu um alívio muito grande, mas também deu uma preocupação muito grande. Porque eu pensei, caramba, tá, vamos lá. Será que essas pessoas vão se preparar para fazer esse tipo de atendimento? E por isso eu me senti meio que na obrigação de, assim, como alguém que tem algum conhecimento sobre isso, de falar, caramba, vamos lá, a gente precisa fazer alguma coisa, vamos ajudar a informar as pessoas o que elas podem fazer para fazer esse tipo de atendimento. Porque não tem como dizer que é igual, é diferente. Uma série de cuidados tem que ser tomados, né? Exato, assim, essa colocação da Carol foi perfeita, fundamental, e isso gerou essa live que a gente está fazendo, uma busca de contribuir para que as pessoas que estão se aventurando nesse primeiro momento no atendimento online não se frustrem e não vivam situações desgastantes, não vejam seus atendimentos prejudicados por essa falta de conhecimento mesmo. Então a gente vai estar buscando, dentro do possível, estar contribuindo um pouco, a gente vai estar falando sobre alguns pontos que a gente percebe que são muito importantes e que podem ajudar a que esse processo se dê da melhor forma possível. Tá? Vamos começar a falar sobre os pontos, Carol? Vamos sim. Você está com a tua lista aí, eu acho que talvez a gente pudesse seguir a tua lista e você comentando. Sim, a primeira coisa, e eu acho que é a mais importante, que parece ser uma coisinha pequenininha de falar, mas que acaba gerando um monte de outras coisas, é a questão do sigilo, que eu acho que é uma das grandes diferenças assim, em relação ao atendimento presencial. Porque no atendimento presencial, nós, psicólogos, somos os únicos responsáveis, né, por cuidar do sigilo. Eu tenho o meu consultório aqui, presencial, e eu vou cuidar para que o som não vaze, para que tudo que seja falado aqui fique aqui. Né? Eu tenho que ter esse cuidado. Claro, hoje em dia com as tecnologias o cliente também não pode levar um gravador, enfim, existem algumas coisas assim. Mas no atendimento online existe a corresponsabilidade. A responsabilidade do psicólogo e a responsabilidade do cliente, né? Então, Na verdade, inclusive, Carol, o cliente pode até fazer uma live no Instagram enquanto está no atendimento e pode estar divulgando para o Brasil, para o mundo inteiro o atendimento. Mas isso é muito menos provável, assim, quer dizer, ter que viver questões
ligadas a esse aspecto da falha no sigilo, é muito menos provável num consultório do que através da internet, né? Tudo que está na rede, gente, é sujeito à invasão, existem riscos, sempre vão existir riscos. Na verdade, os riscos na rede são mais óbvios. Os riscos no consultório também existem, mas são menos óbvios e para que algo de muito ruim aconteça, depende muito da ação deliberada ou talvez acidental das pessoas que estão participando do atendimento, assim. Mas quando a gente está falando da rede, fica mais óbvio que existem riscos. E aí a gente já começa com o primeiro ponto, que é um ponto muito importante, que é quando a gente vai fazer um atendimento online de algum cliente, é muito importante estabelecer um contrato para estar cuidando das regras e funcionamento desse atendimento, tá? Então, esse contrato ele vai servir para orientar, para que o cliente saiba que cuidados ele precisa tomar, tá? E para proteger tanto o terapeuta quanto o cliente. Porque quanto mais clareza existe em relação aos riscos e possibilidades que ficam presentes no atendimento, mais as duas pessoas precisam se proteger. E como a gente estava comentando antes, a pessoa que está sendo atendida precisa tomar medidas muito cuidadosas para que o atendimento possa fluir bem de uma forma em que o sigilo aconteça. Uhum. Assim, então, uma coisa que a gente recomenda também é que o terapeuta, quando vai iniciar o atendimento, que ele mande uma mensagem, que ele se comunique com o cliente, já explicando, antes mesmo da primeira sessão online, já explicando cuidados que esse cliente precisa manter, tanto no que se refere ao sigilo, como a gente está dizendo, como também no que se refere aos recursos tecnológicos para que para que o processo flua de uma forma bem adequada. A gente vai pormenorizar um pouquinho essa questão do contrato, a gente vai falar sobre alguns pontos que a gente acha fundamentais que sejam colocados no contrato, mas antes mesmo de chegar no contrato é interessante conversar sobre isso. Assim. O primeiro atendimento, sabe aquela coisa da primeira impressão é a que fica? O primeiro atendimento é muito importante, porque se a pessoa começa se frustrando, é muito possível que ela até se desanime e deixe de ter vontade de fazer novamente o atendimento. Então, assim, é fundamental que o psicólogo escolha bem as ferramentas que ele vai usar para esse atendimento online. Tá? É muito importante que o psicólogo domine, conheça, treine um pouquinho essas ferramentas que ele vai usar antes de trazer o cliente para essa situação. Quer dizer, então, sabe, chama um amiguinho na ferramenta e treina com o amiguinho. É fundamental isso, tá? Eu tô com medo, Marcelo, da gente perder o fio da meada, porque se deixar a gente vai falando 2 horas, né? Porque tem tanta coisa para falar e uma coisa vai puxando a outra. Vamos tentar falar um pouco mais especificamente só do sigilo. A gente pode até falar do contrato, mas da parte do sigilo do contrato e falar dos recursos tecnológicos a parte do sigilo, para depois a gente passar para as outras coisas. O que você acha? Tá, ok. Podemos seguir esse caminho. Porque, como o Carol falou, uma coisa é meio que intrincada na outra. Né? A gente vai falar de contrato de sigilo, aí vem essa questão do como vai funcionar a primeira sessão, como é importante combinar com o cliente que cuidados ele precisa ter nessa primeira sessão específica. Isso faz parte um pouquinho de um contrato, é meio que um pré-contrato. Mas você quer tocar um pouquinho o bonde, Carol? Vai lá. Vamos falar assim, quando a gente fala em sigilo, tem a parte física, né? A parte onde eu vou estar e onde o meu cliente vai estar, né? E a parte dos recursos tecnológicos. Em relação à parte física, tem aquilo que eu falei. Eu posso estar no meu consultório ou eu posso estar em algum lugar. Independente de onde eu estiver, eu tenho que ter uma preocupação muito grande com o sigilo. Porque às vezes eu tô na minha casa, mas a acústica não é muito boa e tá a casa inteira escutando o que está acontecendo ali na sessão. Então, assim, alguns cuidados precisam ser tomados. Se tem mais alguém em casa,
que cuidado tanto eu quanto o meu cliente podemos tomar, como, por exemplo, colocar uma música, né? Pedir para trancar todo mundo num cômodo com a televisão alta, enfim, a gente precisa se virar para conseguir garantir esse sigilo, né? Isso falando da parte física, onde eu vou estar e onde meu cliente vai estar. E a nossa responsabilidade é ajudar o cliente a se ligar nesses problemas que podem acontecer, porque pode ser que ele não tenha se ligado, que ele fala alto pra caramba e que o marido que tá ali do lado, né, o marido que tá ali do lado, de quem ele fala mal pra caramba, tá escutando tudo que ele tá falando. De repente ele não se liga o quão alto ele tá falando, né? Até porque muitas vezes, quando a gente está falando, usando esse tipo de recurso, se a gente não está escutando muito bem a outra pessoa, isso convida a que o nosso tom de voz aumente. Então isso faz com que quem estiver do lado de fora de uma porta, se não tiver uma acústica, possa escutar. Uhum. Ó, a Márcia tá falando aqui, hoje passei por isso em casa, usamos música em um atendimento. É isso. As pessoas me perguntam muito sobre o uso do fone, né? Eu não gosto de usar fone, porque eu já falo alto pra caramba. Quando eu uso fone, eu perco completamente a noção de quão alto eu tô falando. Acho que o prédio inteiro escuta o que eu tô falando. Então, eu prefiro não usar fone e deixar, assim, o volume mais baixinho. E ajustando o volume do aparelho que eu tô usando, né? Pra eu me ligar um pouquinho mais enquanto eu tô falando alto, porque eu grito. Uhum. Bom, eu acho que em termos do sigilo, no que se refere ao aspecto físico, eu acho que a gente já falou um pouquinho. Vale, então, falar sobre a escolha das ferramentas e os cuidados com os instrumentos que vão ser usados para o atendimento. Assim. Então, é bem importante estar muito atento nesse processo da escolha de que ferramentas a gente vai usar para realizar o atendimento online. Existem recursos na internet atualmente disponíveis e muito divulgados que não trazem um compromisso com o sigilo. Tá? Então, por exemplo, o próprio Skype. Eu gosto muito do Skype. Mas o Skype, quando você vai assinar o contrato para você instalar o Skype, pelo menos até um tempo atrás era assim, tinha lá uma cláusula em que ele se dava o direito de usar partes de comunicações para o que ele quisesse, entendeu? Então, isso não encaixa bem para as nossas práticas. O Hangout também, quando se faz o contrato referente ao Hangout, ele também tem essa característica de se dar o direito de usar fragmentos do que é vivido através daquela ferramenta. Então, é muito importante verificar se essas cláusulas ainda estão dessa forma. Por que eu estou falando verificar se ainda estão? Porque nesse universo digital, as coisas se transformam muito rapidamente. Então, a gente precisa estar muito atento o tempo todo. Tá? Então, nada impede que ontem tenha saído uma modificação no contrato do Hangout ou no contrato do Skype e que gerem uma diferença em relação a isso. Mas até a última vez que a gente pesquisou, estava dessa forma. Tá? Então, existem outras ferramentas. O próprio WhatsApp, ele faz uma busca muito grande em relação à manutenção do sigilo. A gente já presenciou, quem fica atento ao que vai acontecendo, já presenciou discussões bem pesadas, até a polícia solicitando quebra de sigilo, e isso, o Skype ficou fora do ar, o Skype não, desculpa, o WhatsApp ficou fora do ar há um tempo atrás, porque se recusou e colocou que não existia a possibilidade, não tinha uma estrutura para estar quebrando o sigilo mesmo, que é bem importante. Tá. Tem o Zoom também, que é uma ferramenta muito interessante. Tem o Whereby, que também é uma ferramenta muito valiosa. Essas ferramentas que eu estou citando agora são ferramentas que trazem de uma forma marcante a questão do sigilo. Tá? Existem sites também de psicólogos. O próprio GT tem um site de atendimento em que existe a criptografia ponto a ponto. Isso termina ajudando a manter esse sigilo. Mas sempre lembrando, gente, assim, por mais que se busque a manutenção do sigilo, a gente não pode garantir
sigilo total. A gente sempre tem que colocar no nosso contrato, que a gente vai estar solicitando que o cliente assine, que está sendo feito tudo que se pode fazer para que exista o menor risco possível de vazamento de informação, mas que isso não pode ser totalmente assegurado. O cliente precisa se responsabilizar por isso. Ele precisa assinar que ele sabe que a gente não tem como garantir totalmente a questão do sigilo. Tá? A Median está perguntando aqui quantas pessoas o Zoom permite na mesma sala. Median, depende da quantidade, depende do plano que você tem. Tem um plano gratuito, que aí é só uma pessoa por mais tempo, e você até pode fazer um grupo, só que aí corta no meio, fica, sei lá, meia hora ou 40 minutos. E se você paga um perfil premium deles, que é o que eu faço, permite, sei lá, até 100 pessoas na sala. Permite bastante gente. Né? Uhum. Juliana, estão perguntando aí, estão pedindo para repetir as ferramentas. Seria legal digitar aí para ficar registrado, né? Porque se a gente ficar repetindo, vai ter gente que vai perder. Então seria legal digitar. A Juliana pode fazer isso, por favor? A Juliana, a gente queria que ela estivesse aqui na live com a gente, só que o Instagram só permite 2 pessoas. Então, eu não sei se ele só permite 2 pessoas ou se a gente não conseguiu botar mais 2. A gente conseguiu botar 2 nesse momento, tá? E é engraçado que o meu chat não está andando, ficou parado aqui. Não sei se eu posso fazer alguma coisa para ele andar. Ah, tá. Já consegui fazer andar. Acho que agora talvez ele continue andando. Tem um monte de gente que fez um monte de colocação aqui. Vamos ver se ele vai continuar andando, se vai ficar parado. Bom. Então falamos sobre sigilo, falamos sobre a escolha da plataforma. Uma coisa que a gente sempre fala no curso é que não adianta eu chegar para você e falar, olha, o Zoom é a melhor plataforma, o Airby é a melhor plataforma, tal é a melhor plataforma, porque as coisas mudam o tempo inteiro. Eu, por exemplo, usei o Airby por bastante tempo, agora eu estou usando o Zoom. Até determinado momento o Airby estava bom para mim, até que ele começou a dar uns problemas e tal, então eu acabei passando ele para a segunda opção. Né? Então, assim, as coisas mudam o tempo todo, a gente tem que continuar lendo os termos e condições, porque isso pode mudar também. Alguma plataforma que não era segura pode passar a ser segura e vice-versa. Então, a gente tem que o tempo todo ficar, né, buscar se informar melhor sobre como está cada plataforma. Já eu acho que a Carol passou a gostar mais do Zoom quando descobriu que ele tinha uma ferramenta para retocar a aparência. Caraca, aí. Para fazer a maquiagem. Mas vamos lá, vamos seguir. Gente, estou brincando, tá? Acho que não foi por causa do retoque da maquiagem, não. Foi porque realmente é uma ferramenta muito boa, assim. Tem muitos recursos e traz um controle bastante adequado, assim, de quem está ali, né? Você ficou brava comigo, Carol? Concordo. Marcelo, eu acho que a gente já falou tudo de sigilo, a gente pode, já que a gente está falando tudo de sigilo, não, a gente falou bastante coisa de sigilo, eu sei que tem coisa pra caramba pra falar sobre isso, mas a gente não vai ter muito tempo. A Thaís Real gostou de saber que o Zoom tem esse retoque da aparência. Vacilo. A Bruna está perguntando aqui como lidar com os problemas técnicos que podem ocorrer, aumentar o tempo da sessão, levando esses pauses em consideração. Gente, assim, tem muita coisa para falar. Não é à toa que a gente tem uma formação de 2 anos só para falar sobre virtualidade. Né? A gente realmente não vai conseguir responder a todas as questões. Vamos tentar falar assim, sobre, né, o que de repente for mais importante para a galera conseguir começar a atender essa semana. Né, com essa questão aí do Covid-19, né? Marcelo? Oi, vamos lá. Eu estava lendo aqui, perdi o que você estava falando. Carol, repete o que você falou aí agora. Isso eu nem perdi. Porque tá. é difícil, né? Porque a gente fica lendo as coisas, é difícil manter aí Manter. Vamos lá, vamos seguir. Qual é o próximo item no teu script aí, Carol? Vamos falar
pouquinho, a gente falou da plataforma em relação ao sigilo. O que mais tem para falar sobre a plataforma? Das pessoas tá. conhecerem a plataforma. Sim, e só antes mesmo de falar disso, não sei se... Vamos bagunçar um pouquinho, né, Carol? Assim, teve essa pergunta em relação às questões, aos problemas técnicos. Aí eu acho que vale a pena comentar que, gente, é fundamental. Precisa ter plano A, plano B e plano C. O que quer dizer plano A, plano B e plano C? Assim, o ideal é que tenha mais de uma internet. Então, por exemplo, normalmente as pessoas têm uma internet a cabo ou Wi-Fi e tem a própria internet do celular. Então, cuidar para que no plano da internet do celular você tenha recursos para fazer o atendimento, porque aí você já tem duas internets. Gente, internet falha. Então, se a internet cai quando você está no meio de um atendimento e você não tem como voltar, é muito ruim, tá? Então, assim, ter plano A, plano B e plano C, tanto no que se refere ao acesso à internet, como também no que se refere ao instrumento que você vai estar usando para estar realizando o atendimento, isso é muito importante. O WhatsApp, por exemplo, é um instrumento muito robusto. Assim, é difícil o WhatsApp dar problemas muito sérios. Assim. Se a internet está ruim, o WhatsApp, a qualidade pode ficar ruim, pode falhar um pouquinho, mas tende a ser possível. Então, eu sugiro sempre que o WhatsApp seja um plano B. Tá? Se você vai usar o teu computador, usar um Zoom, usar um Whereby, isso pode ser o teu plano A. E aí, caso algo aconteça, caso o cliente não consiga entrar, o computador do cliente, o teu computador entre em conflito em relação a uma determinada ferramenta, você sempre tem uma outra ferramenta para estar usando. Isso é muito importante. Porque e uma outra ferramenta carregada, né? Uma outra coisa que tem que ficar atenta, bateria. Né? Tipo assim, eu estou usando o computador, deu ruim no computador, vou ter que usar o celular, só que o celular está com 5% de bateria, é um problema, porque por mais que você faça o atendimento com o celular plugado no carregador, às vezes gasta bateria mais rápido do que carrega. Então, assim, se você começa, sei lá, você pode começar um atendimento com 15% de bateria, plugado no carregador, às vezes no final do atendimento está em 1% já descarregando, quando não termina no meio da sessão. Aí imagina isso, você está lá na sessão, está atendendo e está olhando para ver se a bateria vai terminar ou não vai terminar. Cara, metade de você não vai estar no atendimento, vai estar só controlando para ver se vai dar certo ou vai dar errado. E aí então, assim, se você tem a segurança de que você tem um plano A, um plano B, um plano C, por mais que se algo der errado, isso já gera um certo estresse, já gera um certo desgaste, você tem a segurança de que você vai ter o caminho seguinte, entendeu? Então, isso, para o terapeuta poder estar à vontade, poder estar tranquilo ali para realizar o atendimento dele, é muito importante, porque essas falhas, se você começa um atendimento e termina não conseguindo dar continuidade para ele, isso é muito ruim para a gente como terapeuta e certamente muito ruim para o cliente também. Muito frustrante. Assim, o cliente sai chateado, sai desapontado, entende? Então, ter essas opções é algo muito importante, é algo fundamental. Então, gente, em termos de internet... Em relação a isso que você está falando, dos problemas tecnológicos e tal, eu diria que é talvez a única coisa que deixa o atendimento online um pouquinho mais assim, às vezes dá desânimo, sabe? Às vezes, tá dando problema de novo, não sei o que, ter que ficar resolvendo esses problemas é algo que pode ser muito desgastante. Então, quanto mais você se resguarda para que esses desgastes não aconteçam, melhor, né? Sim. E aí, só bagunçando mais um pouquinho, Carol, você me permite? O que acontece? Quem está começando o atendimento online, nas primeiras sessões vai estar vivendo assim, é como se você estivesse entrando num mundo que você está tateando ainda, né? Então, por isso que eu digo assim, é importante treinar primeiro, sabe? Pega um outro terapeuta e marca de conversar com esse outro terapeuta, troca alguma coisa com esse outro terapeuta, para ir ganhando familiaridade. Porque senão, nas primeiras sessões, você vai estar ali olhando para o teu cliente
mas uma parte de você vai estar tendo que pensar no funcionamento, se você vai ter dúvidas em relação a como as coisas vão estar saindo. Então, isso atrapalha a nossa presença, isso tira um pouco a gente do contato com esse cliente. Então, assim, escolhe a ferramenta, treina bem essa ferramenta, brinca com ela, ganha intimidade com ela, até para que você possa orientar o seu cliente no sentido de que ele também consiga fazer a parte dele para que o encontro entre terapeuta e cliente fluam da melhor forma possível. Isso é muito importante. Tenta pelo computador, tenta pelo celular, quem tem tablet, tenta pelo tablet. Né? Hoje eu estava dando supervisão e tinha uma menina, né, que ia fazer um atendimento online, o primeiro atendimento online, ela estava combinando com a outra menina que estava na supervisão também, delas se ligarem antes, delas testarem um pouquinho a plataforma, né, ver como é que funciona, como é que funcionaria. Então, é usar a rede de apoio que a gente tem, né? E às vezes são dois psicólogos que estão com a mesma dificuldade, com a mesma, né, também querendo tirar essas dúvidas, querendo experimentar, se juntam, vamos lá, me ajuda aí. Por aí mesmo. Ok, vamos para o próximo ponto, Carol? Vamos, só respondendo uma dúvida aqui da Rafaela. A Rafaela perguntou se a facilidade que o Zoom oferece de gravar os vídeos não apresentaria um problema de gravação das consultas. Marcelo, o que aconteceu quando numa reunião do nosso grupo de estudos eu comecei a gravar a reunião do nada? Aparece para outra pessoa que está sendo gravado. Então, tem ali, não é difícil a pessoa ativar a gravação, mas se a gravação é ativada, as pessoas que estão naquele encontro recebem a notícia de que a gravação está sendo realizada, entendeu? Então, isso, por mais que exista ali um botãozinho para fazer a gravação, isso é importante que seja combinado. Assim, é muito natural até que o cliente tenha vontade de gravar a sessão, tá? Porque talvez ele queira pensar sobre isso depois. Não acho nem, do ponto de vista do processo terapêutico, não acho ruim. Agora, se o cliente fizer isso, se ele quiser gravar a sessão e pedir autorização para o terapeuta para que ele grave a sessão, é muito importante que ele tenha muita clareza que ele está se colocando em risco em relação àquele conteúdo. Porque é muito fácil algo parar na rede, sabe? O computador ser invadido, sabe? Por exemplo, o próprio Zoom, quando ele faz a gravação fica numa nuvem, assim. Então, tudo bem, eles têm um compromisso de sigilo, mas, gente, imagina, a pessoa fala coisas extremamente íntimas, coisas que podem destruir muita coisa da vida dela se cair no domínio público, e deixa isso numa nuvem, assim, eu acho realmente temerário, assim. Eu desaconselharia o cliente a fazer essa gravação. E aí a gente chega até numa outra situação, que é a possibilidade de atendimento de grupo, né, em que esses riscos aumentam ainda mais, porque se um dos clientes resolver gravar, ele pode conseguir gravar, não com a ferramenta do Zoom, assim, porque aí vai aparecer para todo mundo. Mas mesmo sem usar a ferramenta do Zoom, existem ferramentas que gravam a tela e gravam o som junto, né? E se alguém quiser fazer isso, vai conseguir fazer, tá? Se o cliente quiser gravar sem que o terapeuta saiba, existem jeitos. E o terapeuta não vai ter todo o controle sobre isso. Por isso, é importante colocar no contrato que isso não deve ser feito. No meu ponto de vista, assim, aí é uma escolha pessoal de cada terapeuta. No meu ponto de vista, permitir essa gravação é permitir um risco bastante grande, isso falando no atendimento individual. Falando no atendimento de grupo, isso tem que ser, assim, no meu ponto de vista, é sempre pesado falar tem que ser, assim, mas eu realmente contraindico permitir que qualquer pessoa grave, porque se uma pessoa grava, ela coloca em risco todas as outras, né, em relação à questão do sigilo. A Thaís Real está perguntando aqui, mais de uma pessoa já perguntou sobre os experimentos. A gente não vai conseguir falar sobre experimentos hoje. Na nossa formação, a gente tem quase um módulo inteiro. A gente tem várias aulas, né? Mais para frente, a gente tem várias aulas só para falar sobre experimentos.
Então, assim, hoje não vai dar muito tempo para a gente entrar em detalhes assim. Mas, enfim, só queria dizer assim que a gente não necessariamente vai fazer os mesmos experimentos. A gente vai encontrar outros experimentos, outras formas. Tá, vou dar um exemplo assim que eu vivi hoje, né? Com a questão do coronavírus, um cliente que eu atendia presencialmente foi ser atendido em casa. Ele preferiu não vir. E a primeira coisa que aconteceu foi ele me mostrar a casa dele, assim, e me mostrar o mundo em que ele vive, o mundo que ele habita. E isso já trouxe coisas muito interessantes para o processo terapêutico. E aí volto para aquilo que a gente sempre traz, né? Assim, que o experimento mais importante é a relação em si, é a relação terapêutica. Né? E a partir da relação terapêutica, muita coisa pode ir sendo feita. E as peculiaridades do atendimento online são muito interessantes. Por exemplo, eu falei disso, né? Do cliente estar em casa e mostrar coisas da casa dele. Por exemplo, alguém mostrando o próprio quarto. Cara, o quarto da pessoa traz muito da pessoa e viver isso é experimental, de uma certa forma. Né? Quando a gente faz um atendimento online, a primeira coisa que acontece é que a pessoa está olhando para ela mesma também, né? Porque tem a própria imagem ali. Então, trabalhos que se faz com o espelho, levando o espelho para a pessoa, o espelho já está ali na frente dela. Então, tem muitas possibilidades interessantes que são realmente, em certo sentido, muito distintas. Essas situações são muito distintas do que se vive no atendimento presencial, mas tem coisa muito rica para acontecer. Vou contar uma situação interessante que a gente viveu há um tempo atrás. Uma pessoa estava viajando com amigos e estava se sentindo muito sozinho, mesmo com os amigos ali. E pôde trazer isso no quarto com os amigos na sala, sabe? É diferente, é totalmente diferente você falar de uma coisa que você está vivendo, que você está assim, sentindo ali, do que você falar daquilo uma semana depois, quando você está no consultório. Por mais que você possa fazer trabalhos de presencificação, etc. e tal, a gente está falando de uma experiência distinta, entende? Então, cada prática tem suas possibilidades e limitações. O que a gente precisa sempre é se apropriar dessas possibilidades e fazer por onde minimizar as limitações mesmo. Alguém tinha perguntado sobre o contrato, se é interessante que o contrato seja escrito ou só falado. Assim, muito importante que o contrato seja escrito, gente. Sim, muito importante. Inclusive, essa é uma determinação da resolução. A resolução 11 de 2018 obriga isso, né? Uhum. Sim. Então, fundamental, porque é uma forma de proteção. O sentido do contrato é proteger a relação. Se a gente tem um contrato escrito, isso fica registrado. Então, isso gera uma proteção maior para a relação que está sendo construída ali. Entende? Então, isso é bem importante. Vamos seguir, Carol? Eu estou buscando seguir teu eixo aí. A Andressa está perguntando aqui se a formação da gente é online. Sim, ela é 100% online. Eu tenho umas aulas ao vivo, mas são online. Não tem nada presencial. E estão perguntando se a live ficará disponível. Acho que vai, sim, vai né? ficar Eu disponível. não tenho experiência em lives. Eu não sei. Essa é a primeira live Sim. da minha vida, gente. Sim, a gente tem intenção de deixar a live disponível. E para quem perguntou isso, é interessante lembrar, porque as pessoas vão entrando, né? Assim, então, talvez alguém não estivesse aí quando a gente falou sobre isso. Na sexta-feira, a gente vai fazer uma palestra aqui no Instituto, em que a gente vai ter mais tempo e vai poder falar de uma forma mais cuidadosa sobre essa discussão que a gente está tendo aqui. E a gente pretende ter pessoas do conselho aqui. Não sei se a gente vai conseguir ou não, porque o conselho está no momento de tensão, de estresse, não sei o quanto a gente vai conseguir isso. Eu acho que a gente vai conseguir ter alguém do conselho, mas não posso garantir porque eu não consegui falar com as pessoas do conselho hoje, porque certamente estavam muito presos aí ao que estava acontecendo. Muita gente pedindo ajuda, muita gente pedindo informação sobre como lidar. Então, isso deve estar sendo bem trabalhoso para eles. Mas a gente pretende ter a palestra voltada para esse tema. Eu acho que a palestra já deve estar divulgada no site do Instituto, não tenho certeza, mas se tiver já deve estar podendo fazer a inscrição. Mas isso eu não olhei o site agora
para saber se já está disponível. Se não tiver hoje, vai estar amanhã, tá? E a Ingrid está perguntando aqui sobre atendimento de crianças e adolescentes online. A gente tem uma aula ao vivo, aberta, na semana que vem. É na quarta-feira que vem, né, Marcelo? Pergunta de vestibular. Na Eu acho. quarta-feira que vem, às 19 horas, a gente vai ter uma aula aberta, que é a aula ao vivo da nossa formação, que a gente vai abrir para todo mundo, que vai ser sobre esse tema, sobre atendimento de crianças e adolescentes. A gente vai ficar atento ao Instagram do IGT, que vai ter, a gente vai passar as informações. Sim, e no módulo que a gente dá, assim, a gente tem um curso aqui no Instituto sobre o atendimento a crianças e adolescentes, né? Um curso de especialização e de formação. A gente tem as duas possibilidades. E esse curso é modular. E um dos módulos dele é sobre criança, adolescente e virtualidade. Então, quem tiver interesse, também a gente tem um curso que são 7 encontros, 14 horas de curso voltados para isso, para o trabalho com crianças e adolescentes dentro desse contexto em que a virtualidade tanto está presente no mundo da criança de uma forma muito marcante, como também buscando olhar para as possibilidades do que se refere ao atendimento a crianças e adolescentes. Tá? Pessoal, a Shirley está confirmando aí, dia 25/3, a aula é aberta, às 19 horas. Das 19 às 21. Então, obrigada, Shirley. Então temos muitos eventos, né? Essa live, temos essa live, a palestra da sexta-feira agora e a aula do dia 25. Vamos lá, vamos voltar. Carol, vamos seguir o teu eixo aí. Qual é o próximo ponto? Próximo ponto, cuidados com a vestimenta. Isso é bem importante. Gente, a gente estava até conversando sobre isso recentemente e foi uma conversa muito rica, assim. A gente estava falando até sobre a questão da sedução, né? Assim, normalmente, a sedução acontece muito mais com o que não é mostrado do que com o que é mostrado, né? Então, por exemplo, a mulher bota um decote, o decote não mostra os seios totalmente, ele insinua, ele faz imaginar, né? Então, a sedução se dá muito assim. E, por exemplo, se uma mulher está fazendo um atendimento e está usando um tomara que cai, que fica aqui até essa altura, e isso não aparece no vídeo, a pessoa fica sem saber se a terapeuta está nua do outro lado, sabe? Ou se o decote vai muito até embaixo, não aparece. Isso também acontece dessa forma. Assim, então, cuidar da vestimenta, cuidar da forma como o psicólogo e a psicóloga vão estar se apresentando é muito importante, porque mexe com a relação terapêutica, mesmo, de uma forma muito intensa. Tá? Então, assim, é muito importante, quando a pessoa vai fazer o atendimento, que ela olhe como ela está aparecendo no vídeo e fique atenta em relação ao que a forma como ela está se vestindo pode estar gerando na pessoa que está assistindo. Isso é bem importante, gente. Assim, quando a gente tem o atendimento presencial, terapeuta e cliente estão se vendo de corpo inteiro. Quando a gente está no atendimento virtual, só uma parte do corpo está sendo mostrada. Então, a gente precisa olhar com atenção como a gente está se mostrando e o que a gente está deixando como possibilidade para as fantasias de quem está do outro lado. Né? Então, isso é bem importante ficar atento. Assim. É uma outra forma de cuidar da vestimenta. Assim, tem roupas que não caberiam no atendimento presencial e podem caber no atendimento online. Né? Por exemplo, se a terapeuta está, sei lá, de mini saia, no atendimento online, como a gente faz hoje em dia, talvez isso se modifique, isso não vai gerar efeito, porque não aparece. Né? Normalmente o que aparece é mais ou menos o que está aparecendo da minha pessoa aqui, da Carol. A Carol está um pouquinho afogada aí, Carol. O suporte que eu botei ficou muito alto. Tá. Então, são partes diferentes que aparecem nessas formas de atendimento, que são diferentes, então é importante estar atento. Você Fala, falou Carol. da mini saia, às vezes a pessoa pensa assim, mas eu vou ficar sentado o tempo todo, a pessoa não vai ver que eu tô de mini saia. Aí acontece alguma coisa, sei lá, você
quer, sei lá, tá acabando a bateria, você quer pegar o carregador. Aí você levanta, né? Tipo assim, às vezes você precisa levantar, precisa se movimentar por algum motivo. Ah, tá frio pra caramba, pegar o controle do ar, porque ficou longe. Aí você levanta e tá lá, o shortinho curtinho. Não é legal. Aí você está trazendo. Uhum. Aí está trazendo uma outra coisa também, que é o que fica atrás do terapeuta, né? Uhum. Assim, porque é muito importante estar atento a isso. Eu já vivi uma situação que eu estava tendo um contato online com uma determinada pessoa e terminou que ela foi de um lugar para o outro, ela ficou no lugar que tinha umas calcinhas aparecendo atrás. Não é para fazer isso, gente. Assim, então, fundamental cuidar muito bem do espaço, do que você está mostrando atrás de você e de como você está se mostrando ali. Né? Isso é muito, muito importante. A Tá? Milene falou ali da iluminação, que também é importante. Sim, a iluminação é importante. E às vezes, assim, aconteceu em supervisão, por exemplo. Eu fiquei na sala, tava meio que contra o sol, né? Tava batendo o sol, não tava legal, tava ficando escura. Aí eu fui mudar de lugar, né? Eu tava numa sala de reunião, não teve problema nenhum. Só que se eu tô se eu tô na minha casa, por exemplo, e por algo como a iluminação, por exemplo, eu tenho que mudar de lugar, né? Aí eu mudo de lugar e acabo ficando num lugar que eu não tinha cuidado, que eu não tinha olhado assim, caramba, peraí, tinha uma calcinha ali. Sim, exato. E aí a gente está falando dessa história do lugar onde vai ser feito o atendimento, e aí já vem um outro ponto. Eu fazendo bagunça, né, Carol? Assim, o outro ponto que me vem é o seguinte: cuidar do conforto do terapeuta. Assim, é fundamental cuidar do conforto do terapeuta. Então, por exemplo, ficar atendendo com o celular na mão, cara, ficar 50 minutos com o celular na sua mão, a mão vai doer, vai ficar desconfortável. Então, buscar um lugar em que você se sente de uma forma confortável, em que você apareça no vídeo de uma forma que você não tenha que ficar tensionado. Isso é muito importante porque mexe com a qualidade da tua presença. É fundamental que você esteja na situação de atendimento dentro de um contexto de conforto. Então, cuidar de ter um suporte para colocar o celular, se for atender com o celular, de ter um posicionamento para o computador, que você fique numa posição que seja confortável. Onde é que você vai estar sentado? Você vai estar sentado numa cadeira dura? Você vai estar sentado no teu sofá confortável? Busca encontrar um contexto de conforto. Isso é muito, muito, muito importante. E acontece, Marcelo, às vezes de você só se ligar que não está confortável no meio da sessão. E tudo bem você chegar e falar, não, peraí, calma aí, eu preciso me movimentar. Ou depois você perceber que ficou muito baixo ou ficou muito alto. Já acontece muito comigo. Eu vejo, caramba, peraí, eu tô olhando um pouquinho para baixo. Tá me incomodando. Peraí, tudo bem parar um pouquinho, parar um momento para você se ajeitar. Para você ficar confortável. Uhum. Melhor você parar por um segundo para ajeitar a cadeira, para botar alguma coisa para ficar um pouquinho mais alto, ou enfim. Tudo bem você parar e se ajeitar, né? E vamos lá. Não pode ficar com desconforto durante uma sessão inteira. Deu 5 Exato. minutos Assim. de sessão, me liguei que estou desconfortável, vou esperar até o final da sessão para consertar? Não, isso não é legal. Sim, perfeito, perfeito. Assim, não dá para esquecer que a nossa posição de terapeuta é de quem está conduzindo o processo. Então, se quem está conduzindo o processo está contorcido, não vai estar tão brilhante para estar fazendo essa condução. Então, quanto melhor a gente estiver, quanto melhor eu estiver naquela situação, mais condição eu vou ter de viver o atendimento de uma forma adequada. Né? Uhum. Vamos lá, Carol, vamos seguir o teu eixo aí. A gente ainda não falou dos itens do contrato. Oi? Sim. O que falta falar é sobre, que eu anotei aqui, instruções por escrito antes do atendimento, que seria, e o contrato. Então, para falar das instruções por escrito, que a gente, tipo, mandar uma mensagenzinha antes da sessão para o cliente, falando dos cuidados que ele precisa ter, do que ele precisa, que equipamento ele vai usar, qual a plataforma que você vai usar, que cuidados ele vai precisar ter em relação ao sigilo, né? O que mais? Sim, sim. Basicamente isso, assim, os cuidados para que a comunicação possa acontecer de uma forma adequada,
os cuidados para que o sigilo seja mantido de uma forma adequada. E também, assim, é importante já mandar para a pessoa o contrato principal, né, que é o contrato do atendimento propriamente dito, para que nessa primeira sessão se possa conversar sobre isso e, preferencialmente, que esse cliente assine esse contrato e possa mandar de volta, tá? Então, assim, parece um detalhe bobo esse de mandar uma mensagem cuidadosa, explicando detalhadamente os cuidados que a pessoa precisa ter para que o atendimento flua bem, mas se a primeira sessão não flui bem, gente, a chance do processo ficar parado ali naquela primeira sessão é muito grande. Então, quanto melhor a gente conseguir cuidar dessa primeira sessão, mais provável que o processo flua de uma forma interessante. Então, assim, elaborar bem... Oi? Eu vivi algo muito interessante, eu tive um feedback muito interessante de uma pessoa que me procurou e eu mandei essa mensagem que eu mando, né, falando dos cuidados, ela, nossa, adorei. Uma outra pessoa, uma outra psicóloga que eu me consultei, eu achei tudo tão confuso, eu fiquei meio perdida, eu não sabia o que fazer, aí na hora da sessão que eu fui perguntar, e aí, o que eu faço, como é que a gente faz? E ela me deu um feedback bem legal, assim, ela falou, nossa, eu já gostei de cara, só dessa mensagem que você me mandou. Realmente faz uma diferença muito grande. Sim. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre os itens do contrato? Vamos. E, assim, a gente vai elencar... Contrato, gente, a elaboração de um contrato terapêutico é algo muito pessoal. É fundamental que o psicólogo utilize as experiências que ele vive para ir construindo um contrato que seja sob medida para ele. Porque cada terapeuta tem suas características, tem seus gostos, tem suas facilidades e dificuldades. Então, o contrato é algo que precisa ir amadurecendo. E quando a gente está vivendo essa nova situação do atendimento online, a gente está vivendo um novo contexto em que cada terapeuta precisa construir o seu contrato da melhor forma para aquele terapeuta específico. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai colocar alguns pontos que a gente acredita que são muito importantes que sejam contemplados no contrato. Isso não significa que a gente vai esgotar todos os pontos, nem significa que todas as pessoas vão usar todos os pontos que a gente vai estar elencando aqui. Então, eu vou estar fazendo algumas colocações, Carol também vai estar fazendo, tá? Então, vamos lá. Pontos centrais do contrato. Primeiro, a gente já falou sobre isso. Não existe segurança absoluta em qualquer comunicação via tecnologias TICs, né? Via tecnologias de comunicação. Então, deixar claro que a gente vai estar fazendo a nossa parte, mas que não existe uma segurança absoluta. Isso é fundamental. E é legal botar que parte é essa que a gente está... Né? O que Exato. realmente é a nossa parte? O que eu estou Quais são os cuidados? Para cuidar do sigilo e o que eu espero que ele, como cliente, faça também para cuidar desse sigilo. Então, assim, ó, eu estou fazendo tal coisa, eu espero que você faça tal coisa, mas mesmo assim dá riscos, beleza? Exato. E no momento que o cliente, e deixar claro que no momento em que o cliente está assinando esse contrato, ele está se responsabilizando pelos riscos que ele está correndo. Tá? Assim, então, isso é muito importante. A gente está cuidando, mas a gente não tem como assegurar totalmente essa questão. Na verdade, a gente não tem em lugar nenhum como assegurar totalmente. Mas na internet isso fica mais evidente. Tá? Então, que da mesma forma que o terapeuta precisa cuidar do sigilo, o cliente também precisa, então isso fica muito forte, muito importante. A corresponsabilidade, né? Trazer para ele também a responsabilidade por isso, não é só nossa. Sim. Nessa situação específica que a gente está vivendo, em que o terapeuta está atendendo de uma forma provisória, né? Então, muitos terapeutas vão estar fazendo o EPSI, vão estar iniciando seus atendimentos sem ter a autorização definida, sem ter o seu cadastro aprovado pelo conselho. Então, é muito importante citar nesse contrato, quem está nessa situação, é muito importante citar nesse contrato a nota que o conselho está divulgando, e isso é muito fácil de explicar, é só falar, gente, olha só, o que acontece? A gente está num momento de risco de saúde, se você sair de casa e pegar um transporte público para chegar aqui, você está se arriscando, você está arriscando seus familiares, eu vivo a mesma situação.